Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal Convida. E hoje vai ser top, hein? Demorou pra ela vir. Hoje a gente colocou a pessoa que nos serve todas as nossas gravações e tem nos dado os melhores pratos de comida, as melhores indicações aqui do BBQ. Seja bem-vinda, Cris. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da sua história. Boa tarde, Mim, boa tarde, Marquinhos. Vamos lá. Cris, a gente sabe que você é cristã também, né? Então a gente queria conhecer essa parte sua, né? A gente se conhece muito daqui, né? De vir gravar, do dia a dia. Você sabe que a gente tem um carinho muito grande por você desde o início. Então a gente ficou curioso, né? De saber que você sendo cristã, como que começou essa história aí na sua vida? Eu não nasci num berço evangélico. A minha família é cristão sim, só que católicos, né? A minha família, que não era católica, minha bisa tinha esse negócio de ficar benzendo, enfim. Eu vim conhecer o Senhor Jesus com 20 anos. Eu estava em casa, não foi nem um conflitinho, não foi nada. Eu estava casada, e quando você tem um problema assim de família, e aí do nada eu saí, tinha uma igreja perto de casa e eu entrei nessa igreja. Saí eu com meu filho mais novo, mais velho, e de lá para cá foi assim que eu conheci o Senhor Jesus. E o Senhor foi me apresentado nessa igreja eu fiquei 20 anos, e ali foi o meu berço, ali que eu aprendi, ali eu conheci Jesus de verdade, porque até então, esses 20 anos para trás, bom, minha mãe, eu fui criada pelo meu pai e pela minha avó. A minha avó era católica, mas aquelas católicas mesmo, fervorosas, assim, sim. Normalmente as nossas vós eram assim, né? Sim, a minha avó da Mirelle também benzia em casa. A minha avó de Bíblia mesmo, de benzer, de terço, né? De estar o dia inteiro com o tercinho na mão. Você ouvia tava orando sozinho, né? A minha avó... Eu até brinco que às vezes a gente não vê cristão com a mesma fé que a minha avó, sendo católica, tinha. Porque minha avó levantava às 5 horas da manhã para rezar. Nossa. Aí era no horário do almoço, minha avó rezando. Era a primeira coisa que ela fazia. Ela tava minha avó rezando na hora do almoço, ela parava, colocava aquele copinho com água, ela tava rezando de novo. Pra benzer. O copinho com água tava do lado sempre. E à noite a mesma coisa. Então ela tinha muita fé. Mas a minha família... ela não conhecia, assim, ninguém da minha família conhecia, a gente conheceu o Senhor Jesus, não, isso é diferente, aí é outra história. Você crê sim que Jesus, você assiste filmes, você tem... E eu acho um negócio muito doido, né, Cris? Você vê, a gente tem certeza que as nossas avós tinham fé, né? Muita. E como é diferente, né, o relacionamento com Jesus, né? Agora até eu mesmo me questionei agora, caramba, como é que elas tinham tanta fé, né? Muita fé. E nunca tiveram contato, porque era diferente. A gente hoje tem um contato, foi o que você falou, às vezes a gente tem um contato e não tem a fé que eles tinham. Isso, porque era uma fé fora do comum para ela levantar assim. E eu acho que vai tudo em torno de geração, sabia, Cris? Porque hoje você vê, hoje o mundo está muito complicado. Você pega o mundo na época das nossas avós e o mundo de hoje. Então eu acho que hoje Jesus tem mais a necessidade dele realmente estar presente para tentar controlar as coisas. Naquela época não, você pega a época, eu falo por mim, né? Eu tenho 40 anos. Então eu já peguei uma fase que a gente respeitava pai e mãe, de dar beijo, de bênção. Senhor, bênção. E hoje não tem isso mais, né? E na nossa época das nossas avós, teoricamente, era mais tranquilo. Né? Porque, no meu caso, na minha família, era tradições. O que são essas tradições? Então, Páscoa, que nós estamos se aproximando, a gente vai chegar na Páscoa agora. Semana Santa. Isso, aí você tinha tradições, literalmente. Então, isso você não pode comer por esse motivo. Então, você tinha esse respeito. Então você entendia, você respeitava, era uma referência ao Senhor Jesus, sim. Né? É uma referência. Sim. Não estou falando, o conhecer, eu estou falando de mim, não estou ofendendo religião de outras pessoas. É uma referência, a gente cresceu, Jesus, mas eu estou falando de uma outra maneira, estou falando do Espírito Santo.
E no caso, a gente foi crescendo assim, com essa referência de datas religiosas, feriados, tudo isso. Mas conhecer Jesus aí já é outra coisa. Eu lembro que minha avó tinha uma imagem, e nessa imagem eu ficava olhando. Tem uma imagem, e eu ficava olhando para aquela imagem, eu achava que aquela imagem ia falar comigo, mas ela nunca falou. Então ali eu tinha Ainda assim, bem. Mas o meu desespero, ainda Sim. bem, mas no meu desespero que A gente rezava pra imagem. isso, no também. sofrimento, mas Esperava a resposta da a imagem. resposta da imagem, é por isso que eu digo que se eu era assim, fui criada assim, então eu falo com propriedade que a minha avó também não conhecia o Senhor Sim. Jesus. Eu vou falar o porquê ela não conhecia, porque eu vou chegar nesse ponto. E eu ficava olhando, teve um dia que eu passei uma situação bem complicada, eu era adolescente ainda, e aquele Jesus ali com aquele Jesus que eu digo assim, aquela imagem, e eu naquela época não era orando, mas era pedindo com tudo aquilo que eu sabia. E eu não tive resposta daquilo. Aí passou. Eu continuei com a minha fé, e aí depois de mais velha, a gente entende. Quando você entra na igreja, então a primeira coisa, Jesus Cristo é o único. Eu entrei essa igreja que eu entrei, eu aprendi que Jesus Cristo é o único Senhor. Ou seja, além disso, não tem nada, não tem conversa. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é o único Senhor. Isso foi a primeira coisa que o Senhor fez questão de me deixar bem claro, e entrou assim de uma maneira, e naquele mesmo momento eu entendi. Até porque eu era católica também, então eu fui entendendo, fui entrando mesmo, me envolvendo, aí aprendi, fui me batizando, só que naquela época, como eu não nasci nesse lar, não nasci no lar evangélico, então quando eu cheguei na igreja, como se ali eu estava nascendo literalmente. Aí às vezes as pessoas falam assim, o nascimento é só quando você se batiza. Não, o nascimento é a partir do momento que, para mim, é a partir do momento que o Senhor Jesus te chama. Sim. O porquê a partir do momento que o Senhor Jesus te chama? Porque às vezes as pessoas acham assim, que quando você entrou na igreja, acabou todos os seus problemas e tá tudo certo, ali você já é o crente dos crentes, e não é assim que as coisas Pelo funcionam. contrário, né? Não é assim que as Mais coisas... difícil. Porque o que acontece? Foram 20 anos em que eu cria da minha maneira, né? Eu cria no Senhor Jesus, assim como outras pessoas também. Só que eu não conhecia o Senhor Jesus. Então, a partir daquele momento, o Senhor Jesus ele me chamou, ele me levou e ali sim eu fui nascendo. O que acontece com o bebê? Então você começa piquitiquinha, né? Bebê em todo sentido. E eu acredito que na fé é a mesma coisa. Sim. Na fé é a mesma coisa da nossa vida, da gente carne. Você começa bebezinho. E ali, o bebezinho, o pai tem que te dar de tudo. Mas aí o pai fala, filho, não põe a mão na tomada. Quando você olha o filho catumba a mão na tomada. E tem consequência, você toma um choque. E assim é na nossa vida espiritual. Aí você vai passando por fases. A fase da criança. Então, às vezes você faz birra. Eu estou dando esse exemplo para não ter que entrar em detalhes em tudo. E para ficar claro. E porque na nossa fé é assim, na nossa vida espiritual com Deus é assim que acontece. Aí você é uma criança, então você tem atitudes de criança. Seria bom se não tivesse. Tem umas crianças que são um pouquinho mais pra frente, né? Aí o pai fala, a criança já é um pouco. E passei a fase da adolescência também na igreja. Me batizei, isso eu tô falando em lado espiritual ainda, não tô nem falando de idade, eu fiquei mais de 20 anos nessa mesma igreja. E esse tempo todo, e ali eu fui crescendo. Me afastei da igreja, sim. Aí eu defino essa parte como adolescência. Sabe aquela fase da rebeldia? Que você é uma serva de Deus, você sabe que você é filho. Ou filho pródigo. Você começa a confrontar as coisas, né? Ou filho pródigo, ele não deixou de ser filho. Não tem como o filho deixar de ser filho. Mas o filho acha que ele pode fazer o que ele quer. Então ele pode ir, dependendo da idade. Se ele é criança, o pai segura. Enquanto é criança, está segurando. Mas quando ele vai se tornando adolescente, ou passou dos 18, ele acha que ele pode fazer o que ele quer. Então ele vai. Mas aí, só que aí indo para a palavra do Senhor, a Bíblia fala respeitar pai e mãe. No nosso caso, a gente tem que ouvir a voz de Deus, mas quando você é adolescente, quer fazer o que você quer, então tudo que a gente faz na vida, a gente tem consequência. Ou seja, não vai ter consequência? Vai, assim como o filho pródigo também teve. Saiu da casa do pai, quis a herança, quis fazer o que quis, aí comeu lavagem. Por que eu estou resumindo?
tanto para ficar mais fácil para entender, não ter que entrar em tantas histórias que senão eu acho que daria uns 5 livros ou mais. Então, esse filho pródigo, que no caso você come lavagem? Sim. Você tem tudo na casa do seu pai. Mas às vezes você quer aquilo. Mas é que você não está preparado para aquilo ainda. Você ainda é adolescente, não, mas você quer aquilo. Aí fala, pai, não, eu tô indo embora. Porque você, ou tô indo embora, então você às vezes nem fala com essa ironia toda. Simplesmente você vai indo e segue seu caminho. Você continua sendo um servo do Senhor, mas você faz aquilo que você quer. Então você colhe os frutos daquilo que você... Plantou. daquela sua rebeldia. E frutos caros. No caso de quando a gente é adolescente, ou quando a gente é adolescente na fé, dependendo do que a gente faz, a consequência desses frutos, você não colhe agora. Assim como na adolescência. Você vai colher lá na frente. Mas bem lá na frente. Tipo, você apronta com 20, 21, 22, 25, 30... Ou às vezes a gente apronta com um pouco menos idade. Aí eu tô falando de vida espiritual. Você vai colher lá na frente. O que é lá na frente? Às vezes um casamento mal feito, pela rebeldia. Às vezes situações dentro da sua própria família que você poderia ter tido cautela. Ou às vezes pode ser até por falta de experiência, sim, por ser adolescente. Você está começando numa coisa que é toda nova para você. Então você sabe que é filho, mas você tem aquele lapso lá e quer fazer o que você quer. Passei por essa fase de adolescente e eu não estou falando de idade. Não é idade, é idade física. Estou falando de vida espiritual. Aí eu fiquei um tempo, mais de 20 anos, como eu disse, aí passou um bom período. Essa parte que eu estou dizendo do filho pródigo foi os frutos do que eu colhi também, mas tive muita coisa boa, mas também tive muita consequência. Aí o filho volta, aí tem a festa, mas filho é filho. Filho está sempre achando que pode fazer o que quer. Tem uns não, tem uns obedientes, que eles ficam ali e ficam, e o Senhor fala, e o pai fala assim, filho, é por aqui. O filho só escuta. É filho, mas tem filho que o pai fala, filho, é por aqui, mas o filho ainda acha que é por aqui, mesmo sendo filho. Ou seja, já passou da adolescência, já não era mais para estar fazendo aquilo, mas ainda assim, por algum motivo, isso, acha que pode fazer. Qual é o problema de um filho de Deus quando ele faz isso? Tem consequência. Às vezes, uma pessoa que já está dentro um irmão da fé, ele vai falar assim, mas como? A pessoa sai e volta, mas não deixa de ser filho, assim como o filho pródigo. Mas só que ela vai colher o fruto de tudo aquilo que ela faz e não tem para onde ela correr, porque ela continua sendo filho. Ou seja, para onde o filho volta? Ele volta para o pai, ele volta para casa, ele volta. Ele pode estar onde for, mas um filho não deixa de ser filho. É onde a gente deveria vigiar, né? Mas às vezes por falta de experiência. Às vezes, no meu caso, eu não vim desse berço, então eu fui crescendo. Eu posso dizer que na minha fé eu fui uma filha problemática em algumas situações. E o Senhor foi trabalhando isso também. Aí, passada essa fase de adolescente, aí fiquei um tempinho um tempinho sem igreja. Agora falando da Cristiane, sem estar dando exemplos. Aí eu fiquei um tempinho sem estar em igreja nenhuma depois. Mas esse tempinho, eu já estou falando da Cristiane agora, depois de 20 anos atrás, da Cristiane agora. Fiquei esse tempinho sem igreja. E numa das minhas orações eu falei, Senhor, não fiquei esses anos afastada da presença do Senhor, não, mas fiquei desse jeito que eu estou falando para vocês. Ora com a minha fé muito aflorada. Passei por algumas situações, e o que agora já não é mais filho, não é filho pródigo, mas às vezes você na presença do Senhor, firme, forte, aí você passa por um problema, e você por ainda não ser adulta na fé, qual que seria uma postura quando você passa por um problema, se você fosse um adulto, eu vou resolver, isso aqui tem solução, para o meu Deus não tem impossível. Quando você é adolescente, por mais que você confie no seu pai, que é seu pai, não, você acha que você pode fazer as coisas do seu jeito, com suas próprias mãos. É onde você fica frio na fé,
que foi o que aconteceu quando eu passei por alguns problemas familiares. Então, por mais que eu tivesse firme, com todo aquele fervor, não, meu Deus, e realmente, meu Deus. Mas aí você fala, não, agora espera um pouquinho. Eu me recolhi um pouquinho ali, eu ficava em casa. Só que nisso também tinha consequência, porque você não é desse jeito. Então, se você tá bem, você tá na igreja. Se você não tá bem, você acha que você pode... pode sair. Bem ou mal, você tem que estar dentro da igreja, né? Porque quem vai estar te dando suporte é a família ali, que tá te de mão dada com você sempre, né? Sozinho a gente não consegue resolver nada, né? Não, pelo não contrário, a cabeça ainda sai para os lugares que não tem que sair, né? Eu lembro que algumas vezes acontece assim. Aí o obreiro fala, tá tudo bem. E realmente estava tudo bem. Eu continuava sendo filha de Deus, tá tudo bem, porque tá tudo bem. Mas não espiritualmente, não estava tudo bem, não dentro. E isso vai passando o tempo, quando você se afasta da casa do Senhor, da presença do Senhor. Aí passa o tempo, e nesse passa o tempo, você sofre bastante retaliação. E você vai, é como se você fosse afundando, assim. Você vai ficando vazio. Eu acho que é uma das piores, tá pagando a rebeldia, né? Que eu creio que é uma das piores fases que tem, né? Isso. Que é onde Jesus te torce ao extremo, pra você entender o que tá acontecendo. E eu sempre falo pro pessoal, quando a gente senta para conversar, fazer uma mesa, que enquanto você não passa, pelo menos por uma dessa, a primeira é muito difícil, né? Porque você não sabe o final de tudo, né? Hoje a gente até passa por essas retaliações, mas a gente sempre sabe que o final é para crescimento, né? Então hoje começa... mais. E hoje começa a apertar o calo, você fala, meu, amém, porque eu já sei que eu vou vencer e eu vou crescer nessa situação. Aí você tá um adulto, né? Aí você já tá na fase aí você já aceita a situação e você procura entender o porquê. Eu fiz alguma coisa de errado? Eu tô agindo errado? Fui eu que errei? Não foi. Então Deus está querendo me mostrar alguma coisa. O que Deus está querendo me mostrar com essa situação que eu estou passando? O que eu preciso aprender? O que eu preciso, né, enxergar com isso daí? Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Quando só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. Então eu acho que hoje a gente vê o quê? Hoje, mesmo que a gente passa as dificuldades, a gente sabe que tem o final feliz, né? E o final feliz é cada vez mais estar próximo de Jesus, próximo do Pai, né? Que quanto mais obediente você é, mais você entende o que você está passando. E mais você entende o que ele está te falando, o que ele quer dizer com a situação, é um passinho que você andou para frente. Para cada vez até um melhor amadurecimento, né? Ficar mais tranquilo, muitas vezes até para passar por uma situação mais difícil. Porque tem crescimentos que você cresce e fala, meu, mas já outro... E lá na frente ajudar outras pessoas também, né? Porque às vezes você passa por determinadas coisas e você fala, Senhor, mas o que é isso? E aquele momento esse momento que eu falo que eu me recolhi, que eu ficava quietinha, continuo sendo filho, tô lá quietinha, tá tudo bem, mas ali eu tô ali. Eu na minha casa quietinha, só eu, e saía para trabalhar, para fazer tudo, mas só eu. Então a chance... de você fazer, porque você não está buscando o Senhor, você não está congregando como a palavra fala, você não está perto dos seus irmãos, não está recebendo aquilo que é para você receber. Você perdeu a essência de igreja, né? Sim, é isso mesmo. Perdeu a essência de igreja. E a gente fala, né? Porque a gente até brinca, né? O culto ele é de domingo porque é onde você recarrega a bateria, né? Para aguentar uma semana, né? É verdade, né? É verdade. A gente até brinca com isso daí, que o culto ele acaba sendo uma recarga do que tudo que você passou de difícil na semana e aguentou. Aí você sai revigorado para poder aguentar. Aí muitas vezes Deus manda alguém, né, falar com você, te dar um testemunho, e você fala, meu, então tá fácil para mim, não tá difícil, né? E Deus ele fala muito assim, né, por outras pessoas. Às vezes você tá passando uma situação difícil e alguém te fala, nossa, tô assim, você fala, caraca. E eu reclamando. Tô bem, cara, perto do que tá acontecendo, né? Aí, resumo de tudo isso, você, ao mesmo tempo, você vai colher os frutos da sua rebeldia de lá de trás. Só que você ainda não aprendeu, apesar de você já ser um adulto na fé, você ainda não aprendeu. Porque se você tivesse aprendido, você não estaria na sua casa, você estaria na igreja lutando. Sim. Ou seja, você ainda não aprendeu. Então você é, entre aspas, um adulto, mas aquele adulto que não cresceu. Continua o adulto rebelde. Adulto rebelde. Rebelde, né? Cresceu, mas continua rebelde. Mas continua rebelde, sabe o caminho. Aí esse já é aquele adulto que sabe o caminho, conhece o seu pai.
sabe que ele pode te ajudar, sabe que ele pode fazer tudo por você, mas ainda assim, não, eu quero ficar aqui. Então a impressão que dá é que você vai esticando, aparentemente está tudo certo, mas você vai prolongando o seu sofrimento. Às vezes do lado de fora não, mas do lado de dentro sim. Isso quando você é realmente um filho de Deus. E fiquei esse tempo. Aí enfrentei algumas coisas, passei por algumas coisas e achando que ainda podia ficar mais esse tempinho sozinha, isso depois de alguns anos bem pra frente. Até que um dia eu falei assim, mas chega, né? Depois de ter apanhado bastante. Não que só foi sofrimento, não é isso que eu tô dizendo, mas a minha rebeldia, ela me trouxe bastante dor e colheitas bem, bem amargas. Aí hoje, depois de passado alguns anos, eu olho, não é um arrependimento, mas eu olho, se eu tivesse ficado no caminho certo, ter tido paciência para esperar, porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero casar, mas você quer dar uma força para Deus arrumar você não quer esperar o tempo, você quer casar naquela hora, ou porque alguém não está casando, ou porque alguém não, enfim, você quer fazer tudo do seu tempo. Eu quero ficar, eu quero isso. Então você acha que Deus tem que te dar tudo do jeito que você quer, na hora que você quer, porque se não for assim, então não é. E, enfim. Aí passa. É que nem a oração do Pai Nosso, né? Como é que ela termina? Santificado seja o nosso nome. Seja feita a tua vontade. E a gente tem mania de querer a nossa. Exatamente. Né? É a mania. E é o que eu vejo hoje, que várias igrejas hoje tá buscando muito a questão da pessoa aprender a descansar em Deus, né? E confiar, né? Hoje o mundo está muito preocupado. Se eu fizer isso, será que eu vou ter isso? Se eu fizer aquilo ali, será que vai dar desse jeito conforme eu estou pensando? E não é por aí. E aí quando não acontece, a gente tem a obrigação de fazer. Mas o final, que nem aqui, por exemplo, a gente grava aqui toda quinta-feira, é um canal para evangelismo, a gente está levando a vida das pessoas. Eu podia estar muito bem aqui querendo ficar milionário com um canal no YouTube. Mas não, aqui é um trabalho feito que está entregue para Deus. Aonde ele vai chegar, não sei. Aonde, que proporção vai tomar, se vai ficar um canal grande ou se não vai ficar do jeito que está. Vai ter rentabilidade para fazer outros projetos, não sei, está na mão de Deus. E muitas pessoas hoje vivem isso daí, eu quero fazer um canal, quero ganhar dinheiro, eu quero fazer tal coisa e quero ganhar dinheiro, então não se preocupa. E acho que Deus é obrigado, né, a dar. E Deus é obrigado a embalar no sonho da pessoa, e a pessoa esquece que quem faz a gente sonhar é Deus, né? Então a gente perde essa noção de questão de respeito mesmo. Se você é uma criança, você sonha o que seu pai sonha. Por que muitas crianças crescem, o pai é engenheiro, vira engenheiro, o pai é advogado, vira advogado, o pai é médico, vira médico, porque viu referência. Sim. E Deus é pai de todos, né? Então ele é a nossa referência. Só que a gente esquece, né? Muitas pessoas esquecem, e a gente, às vezes, como cristão, também acaba esquecendo. E distorce o evangelho também, né? Porque a palavra é clara. O Senhor, ele vai fazer aquilo que ele quer, na vida de quem ele quer, do jeito que ele quer. E na hora que ele quer. Na hora que ele quer. Isso é uma certeza. E isso não importa a condição daquele não é do jeito dele, na hora que ele. Porque às vezes você vê pessoas que não têm inteligência nenhuma. Não nenhuma, assim. Às vezes você fala, não tem inteligência nenhuma, não, perdão, mas não tem capacidade. Mas aquela pessoa. Às vezes você fala, nossa, mas olha o patrimônio dela, mas olha como ganha dinheiro, mas o que é isso? Eu estudei, eu me formei, como assim? Da onde tá vindo isso? Da onde que vem isso? Então, quer dizer, tem coisa que não... É Deus que faz do jeito que ele quer, com quem ele quer, do jeito que ele quer. E a gente tem que entender... E a única coisa que ele não fala, né, Cris, que quando ele promete, ele cumpre. Ele cumpre. Mas no tempo dele. No tempo dele. Não adianta um irmão vir te entregar uma mensagem e você ficar brigando por causa dessa mensagem. Se veio, vai concretizar. Sim. Mas espera o tempo dele. Mas aí vai fazendo as suas coisas. Olha, Senhor, a gente esquece muito do Senhor, eis-me aqui. Mas é um eis-me aqui da boca pra fora, né? É um eis-me aqui, tipo, para aquilo que te convém. Mas não é um eis-me aqui, olha, você está precisando disso, a sua igreja está precisando. É um eis-me aqui, tipo, eu estou pronto para tudo. Você vai continuar vivendo a sua vida, você vai estudar, você vai trabalhar, mas Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para quê? Vai ter a gente vai sair para evangelizar. Vamos. Não, é um eis-me aqui só, tipo, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, então eis-me aqui enquanto o Senhor está te servindo. Só para o Senhor te servir, mas e o eis-me aqui de verdade, né? Cadê o eis-me aqui? Mas aí... Vamos aproveitar para a gente almoçar?
Vamos. Você quer entrar na segunda parte? Vamos. Galera, e hoje vai ser um prato diferenciado. Eu tive um problema aí durante a semana com questão de estômago. E aqui no BBQ eles têm os cardápios deles já fixos, né? E eu pedi para eles fazerem um franguinho para nós. Então a gente vai comer um franguinho, a gente vai almoçar e vai mostrar aí para vocês. Vocês estão curtindo o episódio? Então aproveita e siga os nossos patrocinadores. BBQ, Boutique de Carnes Nobres. Alf Sport Streetwear. Maria Vegas Delícias Veganas. Ramo de Oliveira. E Ecoville, a melhor empresa de produtos de limpeza aqui de Taubaté. Já almoçamos, não preciso perguntar se você gostou, né, Cris? Claro que você eu é da gostei. casa. Claro que eu gostei. A Cris faz parte disso tudo aqui do BBQ. E você não experimentou, corre pra cá Vem experimentar. pra cá. Que o bagulho é bom. Vamos lá, Cris. Às vezes a gente não faz nem consciente, a gente não é nem conscientemente que a gente faz isso, que a gente não. É porque a gente tem aquela visão. Olha, se você fizer isso, Deus vai te dar isso. Olha, é assim. Isso não é igreja. Não é Deus de recompensa. Mas só que isso não é igreja. É a pessoa. Porque você não tem. Isso pode acontecer em qualquer igreja. Às vezes as pessoas falam, mas essa igreja é por causa do dinheiro, então essa igreja é por causa disso. Não é igreja, é o ser humano. Porque às vezes você fala, poxa, olha a minha vida. Às vezes você é pobre, você fala, nossa, mas olha a minha vida. Eu quero isso, eu quero aquilo. Então você já vai com isso. Não importa para qual igreja. Sim. Ou então você fala, eu quero casar. Então você já vai com isso. Nossa, mas eu não casei ainda, como assim? Ou então você fala, minha casa tá assim, assim. Então o nosso Deus, ele só é Deus se ele faz do jeito que você quer. Aí quando ele não faz do jeito que você quer, aí não tá... É que tem aquela música, né? Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto. Só que o pessoal esquece que ele também te pôs no deserto. Né? Ele promete, o que ele promete ele cumpre. Sim, e o milagre ele sim. também faz. Só que ele é bom para deixar no deserto também. Enquanto você não entender como E o filho... deserto é necessário. É uma forma de você entender que ele é o pai e você ser filho e realmente parar do servir por recompensa, né? A Mirelle falou. Muitas vezes a gente, tô indo para a igreja, eu trabalho na estrutura da igreja, trabalho no staff, eu faço isso, faço aquilo, mas minha vida tá terrível. Vai continuar terrível. Porque Deus ele não é obrigado a te pagar por nada. O pessoal esquece que é servir, não é trocar. Né? Aí quando você você acha que isso é que você tem, e não é desse jeito. Mas isso você só vai entender quando você já for maduro. Porque enquanto isso não acontece, então você quebra a cabeça, enquanto isso não acontece, você se frustra. E ninguém tem nada a ver com isso. E não é porque você está na igreja, não. É porque você ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Sim. E você é aquele adolescente que eu estava falando, e isso é consequência tanto do que você faz e do tempo mesmo. Você ainda não está maduro, você ainda não está pronto. Sim. Você é um adolescente ainda. Prova disso, eu estando na igreja, passei por uma situação complicada. Minha filha teve todos amigos de escola. Aí minha filha teve ela brigou com uma amiguinha que estava estudando, tinha acabado de descer para a igreja, e elas tinham um curso foram ensaiar um teatro, e do nada elas começaram a brigar. E os meninos, né, que no caso meus filhos, os amigos que estão perto, mas coisa de adolescente, eles tinham 12, 13 anos, ao invés de separar as duas, não, deixaram as duas brigando. E eu tinha ido para a igreja. E adolescente, isso há 20, deixa eu ver, 13, 20 não, perdão, 6 anos atrás. Eles, ao invés deles separarem a briga, não, coisa de menino, bem naquele auge de tudo ficar gravando, aí gravaram a briga, aí saiu uma com o cabelo desse tamanho, a outra com o cabelo desse tamanho, adolescente, aí começou. Aí eu cheguei da igreja, eu tinha acabado de descer para a igreja com uma das minhas filhas. Aí quando eu voltei, olha, Cris, aconteceu isso. Pra mim ia ser uma briga normal, uma coisa normal de adolescente que não ia acarretar em nada. Aí meu filho desceu para jogar bola, repreendi.
Que negócio é esse? Eu não tenho briga com o vizinho, que não sei o quê. Que negócio... Inclusive o pai do menino era até meu cliente, que na época eu trabalhava por conta, vendia... eu tinha na minha casa uma lanchonete, enfim. Sim. Aí meu filho desceu pra jogar bola. No que meu filho desceu pra jogar bola, esses meninos foram atrás do meu filho, até porque meu filho era amigo desses meninos, e meu filho, ao invés de ter separado, ele tava entre uns do que tava briga, filmou e não separou as duas. E esses meninos foram com uma faca, ficaram esperando. Caramba. Ficaram esperando. E nisso, quando eles estavam voltando, foi atrás do meu menino. Como você deixou minha irmã brigar, que não sei o que. E esse menino tava com uma faca e ele deu uma facada no meu filho. Nossa. E aquilo, naquele momento, então, o que aconteceu? Eu, cheia de fé, com muita fé, meu filho chegou praticamente morto no hospital, que o médico olhou assim pra mim, meu filho é da minha cor, ele tava branco, e o médico olhou pra mim assim, como não vai ter jeito, que ele tomou uma facada na jugular. Caramba, no pescoço? Foi no pescoço. Nossa, isso porque não foi nem ele que brigou, né? Não foi ele que brigou. E eu falei, Senhor, aí a primeira coisa que você faz, poxa, você acabou de vir na igreja, você estava orando, como assim, né? E você sai, você diz, Senhor, guarda minha casa, minha família, meu lar. Aí você, Senhor, mas até então nunca tinha passado por uma situação dessa, estando dentro da igreja. E eu ia na igreja segunda, porque eu tinha um propósito com o Senhor, ia na igreja na quarta, ia na igreja na quinta. Às vezes tinha campanha no sábado, eu ia à igreja aos domingos, e aquela fé mesmo. E no que aconteceu isso, eu vendo meu filho daquele jeito, aí fiquei o meu médico, porque foi à noite, só tinha um médico operando ele, a enfermeira, e não tinha ninguém naquele corredor. Ali eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, tem misericórdia do meu filho, o Senhor me deu ele vivo, como assim? Tem misericórdia, Senhor, de mim, o Senhor me deu. Mas comecei a orar e conversar com Deus. Deus operou um milagre enorme, teve corrente. Quem me conhece sabe tanto dessa história, conhece essa história muito bem. E o Senhor me deu meu filho. O Senhor me devolveu. Eu falo com ele, nasceu 2 vezes. O melhor custo-benefício em produtos de limpeza da região você encontra na Ecoville. São todos os produtos extremamente cheirosos e super concentrados, que devem ser diluídos em água, garantindo o máximo rendimento. Além de encontrar tudo o que você precisa para manter a sua casa limpa, como essas lixeiras feitas com material especial para não estragar com sol e chuva. Aqui na Ecoville, com certeza você vai encontrar o melhor produto que se encaixa na sua necessidade, com garantia e qualidade. Aí o Senhor foi e me devolveu meu filho. Mas o que acontece? Teve toda essa luta, toda essa entrega, mas depois eu meio que foi onde eu digo que eu me recolhi na minha casa. Eu só fiquei quieta. E aquilo... e eu fui murchando, fiquei dentro de casa, não só por isso, mas por algumas coisas, às vezes algumas dificuldades, por eu ser mãe solteira, aí juntou tudo, acabou que isso foi, não vou dizer que foi o pretexto, mas foi o estupim para eu murchar. E fiquei um tempo sem ir para a igreja, e nisso, quando você vê, você já está... não fazendo besteira assim que vai prejudicar outras pessoas, mas você não tá na casa de Deus, então você perde o caminho, né? Você perde, lógico que perde. Você tá vendo, você tá fazendo coisa que você não fazia. Tá fazendo coisa que você não fazia. E isso passa pelos seus olhos que você nem vê. E quando vê, passa um tempo, passa 2 tempos, a sua casa bagunçada. Só que você não enxerga, porque você tá cego espiritualmente. Sim. Você não consegue enxergar. Você tá vivendo essa situação junto, então pra você tá normal. Tá normal. Aí você não enxerga. Bom, esse foi um dos fatos. Aí passou mais um tempinho, continuei vivendo isso, até que, de novo, passei por um... Falei, Senhor, não tem como. Eu falei, chega. Passei de novo por um problema. Eu falei, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor falou, e aí? Só que ali ali foi a gota d'água. Porque ali, tipo, isso, passado esses 20 anos, de um monte de história, de um monte de coisas, de idas e vindas, de muitos anos na presença do Senhor, sendo filha, mas tendo esses picos de afastamento. E o Senhor falou, e aí? O que você vai fazer? Até quando? Que hora, né? Até quando? Ele falou, mas até quando? Então, às vezes, e assim acontece, eu acredito e sei que não aconteceu e não acontece só comigo. Tem pessoas que estão na igreja há 5, há 10, há 15, há 20, há 20,
Essas pessoas estão na igreja, mas elas não, o Senhor Jesus foi lá, resgatou, está guardando, está protegendo, está livrando, operando milagres na vida delas, mas elas não resolveram, não decidiram entregar a vida delas para Jesus. Tem muita gente assim, tem muita gente. E essa decisão, não decidiram de verdade deixar o Senhor usar naquele eis-me aqui e não entregaram a vida para o Senhor. Aí o que acontece? E assim vai indo. Passa anos dentro da igreja ou fora dela, sendo um filho de Deus, está sofrendo, mas sabe o caminho. É filho, mas não volta para casa, sofrendo porque quer. Tem gente que está na igreja todo domingo e é como se estivesse fora. Fora. Até que eu cheguei e falei, Senhor, eu queria tanto uma igrejinha para eu poder estar te buscando e estar buscando a sua presença, assim como eu sentia antes. O Senhor me mostrou essa igrejinha, depois de mais de 20 anos na mesma igreja, apesar de vez em quando, não, hoje eu não vou para a igreja, vou ficar quietinho no meu canto e tendo meus erros. O Senhor me mostrou essa igreja. E nessa igreja hoje, a diferença, Deus do céu, fora o fato de você realmente ter entregado a vida para o Senhor, não só o batismo, isso tudo já tinha acontecido. Mas aí você fala, Senhor, não, agora é isso que eu quero. Agora mas você entrou no caminho certo. Né? Isso que eu quero, que você... O porquê que você entende? Tem gente que entende de primeira, mas não foi o meu caso. Porque você fala assim, poxa vida, eu tava lá na frente, lá no finalzinho da fila, aí você volta. Aí você fala, Senhor, mas aí você tava de novo lá no comecinho da fila. Aí você volta de novo. Só que você sabe o caminho, porque você pode fazer o que for, você volta pro mesmo lugar. Sim. Porque é a casa do seu pai, ali não era para você ter saído dali, é ali que é o seu lugar. Então, daqui a pouco tá você, mas aí você volta, e agora não, você falou assim, aí, você vai parar ou até quando? O que é que você quer? Aí você entende, seria bom se não demorasse tanto. Aí você falou, eu paro, o que vai acontecer? O que você quer? Porque qual que é o perigo de quando um filho de Deus anda solto por aí? É que você não sabe o dia que o Senhor vai voltar. Você não sabe quando você vai morrer, falando assim... Sabe que você vai ser salvo. Aí numa dessas saídas, um desses passeios... Ele volta. E tem um agravante, né? Porque a partir do momento que você se afasta, você abre a porta pro inimigo. Sim. E o inimigo, quem ele já pegou, ele não está preocupado. Não. Ele já pegou para ele. Ele quer nós. E às vezes você fala assim, não, mas eu não tô fazendo nada, porque eu tenho... Qual que é a única forma da gente se proteger do inimigo? É estando na presença de Deus, não tem outro. Não adianta eu querer te proteger, eu querer proteger a minha mulher, isso é individual. Então cada um vai se proteger, e essa proteção ela vem da sua proximidade com Jesus. Se você está distante, você perde o escudo. Sim, e o inimigo ele está esperando você perder o escudo para ele começar a atacar a sua vida. Tanto que quando você tá relaxada, que você não tá exercendo sua fé, você não tá firme, a impressão que dá que nada te acontece, que tá tudo certo. Tá tudo acontecendo, pelo contrário. Quando você fala, não, eu assumo a minha fé. Só que qual é a diferença hoje? É que eu entendo que não importa, haja o que houver, não tem problema. E hoje, o que eu falo não é hoje de ontem, não foi ontem, é de um bom tempo pra cá, que haja o que houver. Não adianta você querer correr, não adianta você fugir, você vai ter que passar por aquele problema, por aquela situação, e o Senhor Jesus vai estar presente naquela situação, seja ela boa, seja ela ruim, você vai ter que passar com Jesus. Tá ruim? Com Jesus. Tá boa? Com Jesus. Não importa, haja o que houver, com Jesus. Esse tempo atrás eu li um devocional que ele falava assim, qualquer problema, antes de iniciar, Jesus já sabe. Sim. Quando vai iniciar e como vai terminar, e que vai terminar com vitória, ele já está com você o processo inteiro. Então ele sabe o que vai acontecer desde antes de começar, o meio e fim, começo, meio e fim. E ele vai estar junto de você ali o tempo todo. É que a gente esquece disso também, né? É a tal da cegueira espiritual, né? Infelizmente. A gente baixar a guarda um pouquinho, a gente para de enxergar tudo, né? Não é à toa a oração que a gente tem que fazer, a oração, como você falou, o finalzinho, a gente tem que fazer a oração do Pai Nosso todo santo dia. Porque todo santo dia a gente está sendo tentado, todo santo dia... Toda hora. Não, como diz a palavra, o inimigo está verdadeiramente ao redor e a gente tem que estar vigiando. Sim. Cris, eu queria agradecer muito, foi um prazer nosso poder conversar com você. Você que serve a gente com tanta, né, majestade, sempre com carinho,
A gente vê o carinho que você tem pela gente aqui. Então a gente queria poder te honrar também. Obrigada. Como você honra a gente toda quinta-feira aqui. Muito obrigado de coração, meu amor. Sei que eu fiquei nervosa, eu falo, parecendo uma matraca, tomara que as pessoas entendam. Né? Mas foi legal para o pessoal poder conhecer um pouco da Cris mesmo, por detrás das câmeras, né? Não só quando vem oferecer o prato do dia pra gente, né? E hoje quem ofereceu o prato foi eu, galera. Se você gostou do episódio, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, manda pro seu amigo. Principalmente pro inimigo, porque às vezes tá precisando de uma dessas palavras aí. Galera, muito obrigado aí e até a próxima.